Meus amigos, Renan Santos aqui esteve na Globo e deixa eu te falar que não saiu como eles esperavam. Ele não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Jornalistas ficaram abismados. Foi lapada atrás de lapada. Confira o vídeo e vamos comentar durante o vídeo, ok? Os Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada, e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar também eu não respondi o César ainda. Só terminar, por favor. Ele é bom. Vamos falar que o rapaz é bom, hein? Ele é bom de lábia. Que a gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos, ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan, de maneira automática, surgiu a meu respeito na internet, que era o prendeu, matou. Se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar para matar nessa pessoa. E eu falo isso, porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central para mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Todo mundo já no Brasil passou por uma experiência traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu. A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. O arcabouço legal nós precisamos, e já passou um pedaço disso agora no ano passado, que foi essa legislação que converte as facções criminosas em entes especiais similares a organizações terroristas que vão ter um tratamento jurídico diferente. Agora, nós temos que alterar também as leis de execuções penais, o Código de Processo Penal e o aumento de penas especialmente para crimes violentos cometidos com armas, que é basicamente a maior parte dos crimes que assolam a vida dos brasileiros. Quando houve a experiência dos UPPs no Rio de Janeiro, por mais que eles tenham derrotado inicialmente o crime organizado e feito a ocupação nas favelas, não houve a posteriori a mudança nas leis que permitiam que esse enfrentamento continuasse com sucesso. Esse é o problema. O governo nosso tem que passar essas leis e essas medidas tem que passar antes de entrar com o estado de defesa. Agora eu te pergunto uma coisa, esse governo que está hoje, governo Lula, esquerda, por que eles foram contra os Estados Unidos classificar PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas? Por quê? Você acha que se governo continuar, se Lula ganhar, vai haver alguma mudança na segurança pública? Vocês acreditam nisso? Então o que o Renan está falando aqui é exatamente isso. O governo atual não serve para lidar com a criminalidade. E vocês devem imaginar por quê. Defesa. Agora, Pera, Sérgio, que isso é muito importante para responder a tua pergunta. Se eu altero essa legislação e aí eu entro com as medidas ligadas ao estado de defesa, eu consigo fazer a ocupação, a desconstrução do espaço político das facções criminosas e aí sim, com um regime diferenciado para os criminosos, porque a legislação, dentro desse princípio que eu chamo de direito penal do inimigo... Mas, candidato, no Rio de Janeiro não deu certo. Então, assim, se a gente pegar um pouco da história recente, olha só, eu trouxe os números aqui da intervenção feita no Complexo da Maré. O senhor deve se lembrar, abril de 2014 ela começou, foi até junho de 2015. Ou seja, 1 ano e 3 meses de ocupação. 23 mil militares no Complexo da Maré. Custou mais de 500 milhões de reais na época. 11 anos depois, o Complexo da Maré continua dominado pelas mesmas facções. Então, o que eu pergunto ao senhor é o que o senhor faria de diferente? E claro que para o eleitor é muito importante saber também se existe viabilidade econômica, financeira. Quanto é que custaria fazer isso se não deu certo no Rio, no Brasil todo, como o senhor promete, em 1 ano, recuperar todas as áreas dominadas por facções? De maneira muito clara, como eu falei, se você não altera a legislação penal e a lei de execuções penais, de nada adianta fazer a prisão de um traficante que vai ser solto logo depois. Não há, hoje, meios de você manter uma pessoa que comete um crime sendo membro de uma facção presa por tanto tempo. A mudança da legislação é essencial. A legislação que eu chamo de direito penal do inimigo, isso explicando para quem está nos ouvindo, é uma legislação que trata uma pessoa que é diferente de um cidadão comum, ou seja, um traficante, um membro de uma facção, como um ente anômalo. Ou seja, a legislação vai ser muito dura, o direito vai ser mais rápido com ele. Nós vamos poder atingir ele de maneira mais veloz, ou seja, o Estado vai poder montar operações, a tutela antecipada das operações vai acontecer.
Ou seja, o Estado é muito veloz e o uso da velocidade, que é a ideia de direito de terceira velocidade, o uso dessa velocidade para buscar o inimigo, o uso de operações mais velozes, o uso de penas maiores, a construção de mais presídios, isso vai permitir que, depois da ocupação, a facção seja destruída, que é o que precisamos fazer. A facção precisa ser... Sobre essas leis Renata, mais duras, mas Renata, é sobre isso que o senhor... Renata, eu não tenho que terminar esse ponto dele, porque senão eu não vou terminar o argumento. Fazer sobre esse argumento. Ele perguntou a questão financeira. Então, primeiro é óbvio que dá para você fazer recuperação territorial e é óbvio que o Estado não pode permitir o retorno das facções. E 2, não há outro meio além de reocupar o território. Ou seja, você vai ter que aceitar que você vai fazer a guerra. Senão a gente vai ficar aceitando que vão vir aqui perto da Globo, não sei se foi aqui, foi no Jardim Botânico, o pessoal vai ficar jogando bomba ali na frente, como aconteceu essa semana. A gente não vai poder ficar aceitando que o crime organizado tem nos bairros de favelas fortalezas. A guerra é uma necessidade. O que altera do que aconteceu nesses exemplos que você deu, que são bons exemplos, haverá uma nova legislação especial tratando o membro da facção como um ente anômalo. Quanto custaria? Foi a pergunta do Tralli. Quanto custaria? Vou dar um exemplo só na parte de presídio. Só na parte de presídio, 6 bilhões de reais nós precisamos fazer para abrir vagas, para construir 10 presídios, cada um de 30 a 40 mil vagas. Esse processo precisa se iniciar desde já. Uma operação dessas para você tocar no estado do Rio de Janeiro, coisa de 5 bilhões estimado por ano. Agora, esse seria o sonho de todo brasileiro de bem, né? Imagina acabar com o crime organizado, você ter mais presídios e uma segurança pública eficaz, eficiente e um judiciário que não solte. Imagina? Esse seria não digo uma utopia, mas seria o ideal. Uma operação só para você sustentar não só a base militar e depois a operação das polícias. E depois as operações vão ser demoradas, as operações vão ser rápidas. Primeiro você faz a ocupação junto com as forças policiais e não serão forças militares com o exército. O exército vai servir como força auxiliar. Quem vai organizar as operações são as forças policiais. São forças policiais. O exército atua de maneira auxiliar e o grande custo que você tem nessas operações é o custo ligado à atividade dos militares das Forças Armadas, que são custosos. O nosso modelo, que está descrito no nosso livro, ele utiliza e empodera as forças policiais. E, inclusive, ele não precisa, em diversos estados, entrar com o estado de defesa. Vou dar um exemplo. Sobre isso, antes do seu exemplo, eu gostaria de entender que o senhor falou em penas mais duras, porque durante a sua pré-campanha, o senhor exaltou e disse que se inspirava na política do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O governo dele reduziu os índices de criminalidade, mas usando medidas de exceção. Recentemente, o senhor passou a dizer, eu não sou Bukele, mas manteve pontos centrais da política dele, como, por exemplo, o fim da presunção da inocência para pessoas que forem classificadas como inimigas da nação. Quem é que vai definir quem é um inimigo da nação? E como é que o senhor garantiria que não haveria arbitrariedades na classificação de uma pessoa que é inimiga da nação? Renata, isso já acontece hoje. Quando há uma investigação tocada por uma polícia ou um Ministério Público que demonstra que há uma formação de quadrilha, que demonstra que há membros de uma facção como o PCC tocando uma operação na Baixada Santista, a autoridade policial determina isso. Isso é uma determinação que já é feita, isso já é bem tradicional do direito. Prisões sem mandato, tortura e desaparecimentos, violação do devido processo legal. Eu vou fazer tortura? Prisões arbitrárias. Estou perguntando ao senhor. Não. Essas são as políticas do Bukele. Eu gostaria de saber qual tortura, você poderia demonstrar o caso, porque eu não tenho... Suspendeu direitos, promoveu detenções arbitrárias. Vamos fazer então, Renata, para a gente ser preciso. Me dá o exemplo 1 a 1 que eu digo se eu vou fazer ou se ele mesmo fez. Não, são denúncias graves de violações lá em El Salvador. Eu tenho que saber qual foi a denúncia, porque eu acompanho o caso de El Salvador. Suspensão de direitos, por exemplo, como uma presunção da inocência, que o senhor acabou de dizer. Sim. E quem classificaria quem é o inimigo da nação? As autoridades policiais. Vou dar um exemplo. Agora passou uma legislação que trata membros de facções criminosas. Autoridade policial. As autoridades policiais, o Ministério Público, a Polícia Federal, e como o processo investigativo. Arbitrariedades na classificação. O devido processo legal. O devido processo legal existe para isso. Mas, Renata, eu estou surpreso porque isso já acontece hoje. Hoje existem investigações que determinam que uma pessoa é membro de uma facção. Uma influencer chamada Deolane. Descobriram que a Deolane, ela era não apenas uma influenciadora, mas uma advogada ligada ao PCC. Ora, a investigação pegou ela foi presa. Isso é o básico, isso já existe, não é nenhuma novidade. Declarações dos senhores. Mas é que esses pontos sobre El Salvador, muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e de maneira muito similar, vão ser adotados por mim. Por exemplo? Lista. Eu vou dar um exemplo. A ideia de enfrentamento usando um regime especial, aqui o estado de defesa, em áreas dominadas pelo crime, eu vou adotar. Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela. Julgamento coletivo de réus, centenas prisões de réus. Baseadas em denúncia anônima. O Brasil já existe prisão baseada em denúncia anônima. O Disque Denúncia existe. A questão é não só em denúncia anônima. Julgamento coletivo de centenas de réus. Vou dar um exemplo. Deixa eu 1 a 1. Denúncia anônima. Hoje, se você fizer uma denúncia anônima de que uma pessoa é membro de uma facção e há um processo de investigação que leva esse investigado à cadeia porque encontraram outras provas, é tudo normal. Isso existe na legislação brasileira.
Isso não é Julgamento novidade. coletivo de centenas de réus. É um caso, você conhece esse caso? El Salvador. Eu vou te narrar o caso. É um carro de 456 pessoas, lideranças de um movimento chamado MS-13, que é basicamente a principal facção de El Salvador, em que eles foram julgados num modelo similar ao de Nuremberg pelo assassinato de 29 mil pessoas. Ou seja, eles foram corresponsabilizados pela cadeia de comando num modelo muito similar ao julgamento de Nuremberg. Creio que todos aqui que rejeitam o Holocausto, creio que o julgamento de Nuremberg foi um julgamento correto. Torturas e desaparecimentos? Não conheço as torturas e desaparecimentos que você está falando, Renata. Eu acho que isso aí é um clichê que a mídia internacional fala sobre. Candidato, em relação a me mostra a tortura e desaparecimento. Mas uma coisa é certa, né? Tipo, parece que a mídia, ela tenta passar um pano, né, cara? Um negócio que é sério, que todo brasileiro de bem quer que seja resolvido, mas parece que eles colocam um problema para uma solução. Para cada solução eles têm um problema. Por que isso? César, por favor. É que eu preciso comentar o ponto dela. Tortura e desaparecimento acontece todos os dias no Brasil. O crime organizado está torturando e matando as pessoas diariamente. Além das mortes, das 40 mil pessoas que acontecem todos os anos, desaparecem outros milhares. São corpos que não são encontrados. Para institucionalizar isso, né? Mas esse problema já está institucionalizado. Se você vai numa favela em que não há Estado democrático de direito, em que as pessoas não dispõem de nenhum direito, as pessoas precisam ser... Tenta entrar no Rio de Janeiro com o seu carro em qualquer comunidade ali, qualquer favela, sem baixar o vidro, sem acender a luz. Tem até uma placa falando, ó, baixe o vidro, acenda a luz. Tenta entrar sem fazer isso, para ver o que acontece com você. Libertas. E elas podem ser torturadas nesses lugares. Cabe ao Estado recuperar essas áreas. São todas denúncias que vieram de famílias de El Salvador, são denúncias levantadas pelo jornalismo profissional, fazendo reportagens em El Salvador e até mesmo por parte de... Engraçado que eles falam para tentar validar jornalismo profissional, né? Como se o jornalismo profissional hoje passasse alguma credibilidade. Exceto alguns veículos de imprensa. Mas a grande mídia no geral, a gente desconfia muito. De entidades independentes que fiscalizam segurança pública também em El Salvador. Então, só para a gente seguir aqui, por favor, declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor diz que o senhor não é o Bukele, mas então por que o senhor mantém esse tom defendido pelo Nayib Bukele? Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele, o sangue que tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas... Candidato, ao anunciar a candidatura no evento do seu partido, o senhor declarou uma prioridade na área da defesa. Desenvolver uma bomba atômica no Brasil. O senhor, em entrevistas, foi categórico, disse que é obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Candidato, o mundo enfrenta as consequências graves, severas da guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã com a justificativa de que o país desenvolvia um arsenal nuclear. Um momento de muita incerteza militar, política, econômica. Por que motivo, então, o Brasil deveria, nesse momento, enveredar por uma corrida nuclear, na sua opinião? Bom, excelente pergunta. O mundo está passando por uma mudança muito grande, como a Renata descreveu. O mundo está vivendo o fim do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos disputavam primeiro com a União Soviética quem mandava no mundo, e depois os Estados Unidos, após a queda do Muro de Berlim, se tornaram a grande potência global. Hoje, entretanto, os Estados Unidos vê a ascensão da China, uma outra superpotência, que vai formando novos blocos. O BRICS é um deles, o Brasil acabou se alinhando através do PT ao bloco do BRICS, e essas duas forças começam a se degladiar em cenário internacional. Primeiro em guerras em que eles não participam diretamente. Um exemplo é Rússia versus Ucrânia, outra é Israel versus Irã, e o Brasil começa a ver que está sujeito, de uma maneira passiva, submissa, como um agente menor, a essas disputas. No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo, que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia, e a gente bloquear União Europeia, Rússia,
Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares, energia, terras raras e, portanto, o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Sabe que a Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos impondo ao mundo, olha, o Brasil tem uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos, nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global. Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando se o Brasil tem nenhum ganho a favor do Irã ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor que demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição brasileira, o senhor não veria problemas com relação aos outros países? Não, de maneira alguma. Os Estados Unidos da América, ele vai ter que sentar com o Brasil a partir de agora para a questão das terras raras, para negociar a própria soberania americana em parceria com o Brasil. Os Estados Unidos, a título de comparação para todo mundo entender, os Estados Unidos para fazer um avião F-35, que é o principal jato deles, precisa de 0,5 tonelada de terra rara. Os Estados Unidos não dispõem nem das terras raras no seu território, nem da extração, nem do processamento. Ele precisa comprar da China, que é o seu maior rival. Quem é o país que dispõe das segundas maiores reservas globais de terras raras? É justamente o Brasil. Os Estados Unidos vai ter que sentar com o Brasil para ter a própria soberania militar nas próximas décadas. Então, isso nos coloca numa posição... Pois não. Isso nos coloca numa posição muito interessante para negociar com os Estados Unidos a construção de uma soberania Mas regional. Sobre negociação mesmo, por exemplo, teria que convencer a Argentina, porque a base do acordo que fundou o Mercosul, por exemplo, estabelece que Brasil e Argentina devem renunciar a armas nucleares. O senhor quebraria esse acordo e apostar numa bomba atômica é a melhor maneira de negociar com a Argentina? Eu acho, no médio e longo prazo, sim. A não ser que o Brasil queira abdicar de ser uma potência. Eu vejo o Brasil como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. E uma nação que será uma das mais importantes do mundo nos próximos 30 anos precisa ter armas nucleares. Nós precisamos fazer uma retrospectiva de trás para frente. O que nós seremos daqui 30 anos? Daqui 30 anos nós temos que ser uma nação soberana, que destrói o crime organizado, que lidera a América do Sul e que vai ter força para negociar com seus vizinhos, para estabelecer, olha, se nós vamos liderar junto com nossos vizinhos, o nosso continente, para poder negociar em bloco, por exemplo, com os Estados Unidos ou China, nós vamos precisar ter força militar. Nós vamos precisar juntos trabalhar para a desconstrução dessa indústria do crime organizado que toma o nosso continente. E nesse sentido, sim, vamos ter que discutir a construção de armas nucleares. Isso é passo de uma construção de uma nação soberana. Eu volto a repetir. Se o Brasil quiser ser uma nação importante nos próximos 30 anos, o Brasil precisa ser uma nação poderosa. Se o Brasil não quiser ser poderoso, o Brasil vai ser submisso a projetos internacionais. Assim como o Brasil vem sendo submisso. Agora, candidato, meu povo, uma coisa, o Renan tem razão aqui. O Brasil não pode ser lacaio de nenhum país. Só que ele só vai deixar de ser se ele deixar de ser governado pela esquerda, pelo PT. Ó que eu não apoio o Renan, tá? Meu voto é 22. Mas o que esse garoto aqui está falando é extremamente importante. Lula se posiciona como capacho da China. Israel, Irã, Lula se posiciona a favor de Irã. O que Lula tem a ver com essas coisas? Por que ele se posiciona assim? Porque o seu maior aliado ideológico, que é a China, se posiciona da mesma maneira. Então esse garoto aqui falou uma coisa muito importante. O Brasil não pode ser lacaio. Mas também tem que tomar cuidado. Porque antes de querer fazer armas nucleares, o Brasil precisaria fazer novas parcerias, inclusive com os Estados Unidos. Porque depois desse governo esquerdista, as suas ações fizeram que Donald Trump, o governo americano, se afastasse do Brasil. Sancionou ministro do STF.
pessoas do governo perderam o visto, estão impedidas de entrar nos Estados Unidos. Então eu acho que esse não é o melhor momento para se tratar de querer criar uma arma nuclear, mas sim fortalecer as relações, essa é a minha opinião, fortalecer as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil. E no futuro próximo, não tão próximo assim, pensar em uma soberania mais forte, mas não é o momento. Vamos continuar vendo o vídeo. Uma decisão dessa magnitude, ela não depende apenas de uma declaração de intenção, e o programa do senhor não traz detalhes em relação a isso. Então eu pergunto ao senhor, em que estudo científico, técnico, o senhor se baseia para defender que o país deve desenvolver uma bomba atômica? Qual a autoria dessa pesquisa, desse estudo, e também, para concluir, de que maneira o senhor implantaria isso? Eu não preciso de um estudo científico para determinar que uma nação tem que ter força política para se proteger de outras nações. Eu posso trazer apenas dados da realidade. A realidade é muito clara. As nações mais poderosas do mundo dispõem de armas nucleares. E elas se fazem respeitadas por causa disso. A sua ideia é retirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas? Necessariamente, e no momento certo. Apenas um país fez isso até agora, desde a Coreia do Norte. Sim, mas pelo menos a Coreia do Norte, por mais que seja um regime que eu considero opressivo e que eu não o respeite, pelo menos ele é respeitado internacionalmente como de maneira que a Venezuela não foi. Ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania. O Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. O Brasil tem recursos naturais infindáveis. Se a gente quiser ser o eterno Zé Carioca no mundo, personagem engraçado e que os gringos vêm aqui para fazer festa e que a gente exporta matéria-prima e recebe o produto pronto, tudo bem, não fazemos armas nucleares, aceitamos nossa posição submissa. Agora, se a gente quiser ser uma nação séria e respeitada, nos próximos 30 anos nós precisamos ter armas nucleares, não para ficar arrumando briga, mas ter poder de dissuasão, para as nossas riquezas serem respeitadas. Se os Estados Unidos da América, que são uma nação hoje mais poderosa do mundo, não fizeram a lição de casa, deixar a China ficar com todo o processamento de terra rara do mundo nesse instante e ver de maneira cobiçosa o Brasil, nós vamos ter que olhar para os americanos e entender, se nós não tivermos meios de se defender, o que nós vamos fazer? Ora, nós vamos ter que reconstruir uma rede de alianças internacionais no mundo que vai se reconfigurar, isso é muito importante. Mas falando em relação à China, eles são muito espertos, né? Você viu só o que o Renan falou? Eles se projetaram de tal forma que eles conseguiram praticamente todas as terras raras que é usado em armamento e matéria-prima para armamento. Eles se posicionaram de uma tal forma que eles, como potência mundial, vão se tornar uma potência mundial, ultrapassando os Estados Unidos, se continuar assim. Porque não é a China que depende tanto mais dos Estados Unidos, mas Estados Unidos que depende da China. E isso que o Renan traz aqui é extremamente importante. E o Brasil é a segunda maior reserva do mundo em terras raras. Agora, por que você acha que a China está sempre aqui? Comprando tudo, entendeu? Não digo comprando no Brasil, mas grande parte dele. Injetando dinheiro, presente no governo Lula. Por que será? Hein? Então, mais 4 anos do Brasil, o Brasil vai ser liquidado nesse quesito. Precisamos de mudança. Não digo que a mudança seja o Renan, porque hoje ele fala tudo que for ajudar ele ganhar essa eleição. Mas o que ele está falando não deixa de estar certo, entendeu? Não quer dizer que ele vai fazer isso. Porque político nesses momentos pré-eleição vão se pintar de o salvador da pátria. Mas a gente sabe que não é bem assim. É que, Sérgio, eu preciso terminar isso aqui. O mundo vai mudar muito, o mundo vai se reconfigurar. Se nós não reconstruirmos essa rede e o Brasil se colocar de maneira soberana nesse mundo em conflito, o Brasil vai ser vítima desse novo mundo que vem aí. A ordem mundial pacífica acabou. As guerras escritas pela NATO estão acontecendo. E o Brasil vai ter que ser capaz de se defender nas próximas décadas. Na segurança pública, o senhor tem defendido recorrer a estados de defesa, GLO e intervenções federais. A promessa do senhor é, em 1 ano, recuperar todos os territórios dominados pelo crime organizado, facções criminosas, no Brasil, ou seja, em todo o país. Essa promessa, portanto, já foi feita pelo senhor. Eu quero lembrar o caso aqui do Rio de Janeiro. Em 2018, o Rio ficou sob intervenção federal, durou 10 meses e meio. O custo dessa intervenção foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e de lá para cá o crime organizado expandiu ainda mais, né, a dominação sobre territórios do Estado. Então, eu pergunto ao senhor, o que permite ao senhor
dizer que é possível implantar esse seu plano ao mesmo tempo em todo o país e nesse prazo de 1 ano? Grande pergunta, César. Vamos lá. O Brasil vive uma guerra, é uma guerra que foi declarada unilateralmente. O crime organizado está em guerra com você que está nos assistindo e você fica considerando, vamos dizer, que tua vida é ser refém. Se você mora numa favela, o crime organizado manda em você, pode te desalojar da tua casa, pode eventualmente se interessar de maneira sexual pela tua filha e você não tem como se defender. A vida no país que está em guerra é uma vida triste. Hoje, quase 40 milhões de brasileiros vivem direta ou indiretamente sob a influência do crime organizado. Portanto, o que eu defendo é a criação e a declaração de uma guerra contra o crime organizado. É a aceitação de uma realidade que já é verdadeira para os brasileiros. Precisamos de uma guerra contra eles. Esse é o primeiro ponto. Vou voltar um pouco no tempo para te responder. Antes da GLO do Temer, nós tivemos as UPPs aqui no Rio de Janeiro, que foram uma outra tentativa de entrar em áreas tomadas pelo crime organizado, que no início obtiveram sucesso com as operações do BOP e depois não deram certo. Por quê? Porque o Brasil não fez um arcabouço legal para permitir a continuidade desse processo. Pois é, sobre esse arcabouço legal, o seu plano fala em decretar sucessivos estados de defesa, mas não explica que sequência seria essa, porque a Constituição autoriza 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, uma única vez. O senhor vai propor uma mudança na Constituição para isso? É que não é isso o arcabouço legal.